Olá, sou o professor Neri e, assim como você, eu estou em busca das razões de nossa fé. Olá, professora Idalina. Olá, tudo bem? Estamos na Rádio Carmelo, em Rolim de Moura. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro com a gente. Nós queremos te agradecer pela todas as pessoas que nos acompanham, que nos têm dado palavras de incentivo. Nós agradecemos de coração e pedimos mais uma vez que você compartilhe nossa programação e que Deus nos ilumine a todos. E agora vamos fazer uma pequena oração. Onde você estiver, se coloque na presença de Deus e, se possível for, feche os seus olhos e reze conosco. Pai de bondade, deixa que teu Espírito de amor ilumine minha vida para que eu possa praticar os ensinamentos do teu Verbo encarnado, Jesus, o Cristo ressuscitado. Que tua palavra esteja em meu coração e em meus lábios, para vivê-la junto aos irmãos carentes e anunciá-la ao mundo. Que eu seja tua semente de amor, germinando na sociedade atribulada e descrente. Que eu seja instruído pelo teu Cristo e guiado pelo teu Espírito na construção do teu reino que há de vir. Amém. E que Deus nos ilumine a todos, nós aqui e você aí onde você está. E antes de começar nosso assunto de hoje, eu quero pedir o seu like, aperta aí a mãozinha do positivo e também ative o sininho para receber nossa programação. Assim você estará fazendo uma boa ação, ajudando no fortalecimento da Rádio Web de Rolim de Moura. E faça teu comentário, mande tua pergunta, tua dúvida, teremos prazer em te ajudar a esclarecer. Tudo para melhor seguirmos a Jesus. Ok, então vamos lá. No encontro anterior, vimos que a escatologia é o estudo dos acontecimentos dos fins dos tempos. Fim do mundo, vida após a morte, enfim. É um assunto bastante polêmico. Quando se fala em fim do mundo ou morte, algumas pessoas sentem até medo, até pavor. E você, que está nos ouvindo, também tem medo de morrer? E é aí que entra a escatologia, para nos ajudar a entender melhor este campo de discussão e incerteza. Neri, explica para nós então como a escatologia atua nesse sentido. Pois é, nós já sabemos que dentro da teologia temos várias disciplinas e uma delas então é a escatologia. E a que se dedica a escatologia? Justamente a discussão de questões relacionadas à consumação do projeto criador de Deus. Os acontecimentos finais do ser humano e do mundo. Então, a área da atuação da escatologia, então, é exatamente essa reflexão a partir de indagações como em que consiste o fim? Quais são esses acontecimentos finais? Será o fim de tudo? Como saber se isso que nós chamamos de fim é realmente o ponto final? E se é o ponto final, fim de tudo, significa que não haverá mais nada depois desse fim? Então, nem céu, nem inferno? Então, é justamente essa a grande discussão da escatologia. O que vem depois? Como entender essas realidades para além da morte? Então, daí os temas da escatologia, né? A vida pós-morte, morte pós-morte, parousia, juízo final, céu, inferno, enfim, tudo que nós podemos imaginar que acontece após a morte neste nosso mundo.
Realmente, a palavra fim traz a ideia de um fato acabado, né? Consumado. Como, por exemplo, quando acabamos de ler um livro, fechamos a sua capa e o livro fica guardadinho lá na estante. Mas o fato de guardar o livro não significa que o que foi aprendido na leitura também acabou. Pelo contrário, seria uma continuação do que foi ensinado. E é isso que importa, né? O que vem depois da leitura, o aprendizado, o conhecimento, a compreensão. Seria isso a reflexão da escatologia, a compreensão do que vem depois da morte, o entendimento do que haverá depois do fim de tudo? Uma continuação? Parece meio paradoxal, né? Um palavrão aqui outra vez, um paradoxo. Mas quando se fala em fim, a gente não está falando sobre o fim, realmente fim de tudo. Nós estamos nos referindo ao fim deste universo que nós nos encontramos, desta nossa vida que nós vivemos aqui. Porém, está fora então da discussão, fora do nosso alcance, o que vem depois. Aqui no nosso cotidiano nós entendemos. Esse livro aqui, por exemplo, Escatologia Cristã, ele está aqui e vai chegar um momento que ele vai se decompor. Nossa vida também é assim, o mundo também é assim. Mas o que vem depois? Depois desse livro, talvez cinza, sei lá. Mas o que vem depois? Nós paramos nesse depois. Depois dessa jornada, nós só imaginamos o que vem depois. E isso vem no fim dessa nossa jornada. E a nossa jornada aqui, a nossa compreensão, essa é a discussão da escatologia, é buscar o sentido, o objetivo a ser alcançado nesse depois. Quer dizer, nós nos dirigimos para esse depois. Nós sabemos que estamos aqui e vamos morrer. Mas nós paramos nesse momento da morte. E o problema é justamente isso, a compreensão. O que é esse depois? Como que é esse depois? Como algo relacionado ao nosso espaço-tempo, que nós estamos aqui, nós temos dias e horas e lugares para nos encontrarmos, a discussão da escatologia vai para além, uma outra dimensão, uma outra realidade fora desse espaço e tempo. No depois, que é já em Deus, não vai haver essas limitações de tempo, de espaço, de aqui e amanhã. Como um elemento de comparação, a gente pode pensar, como comparar isso? Nós não temos como comparar o nosso aqui e agora com o depois de Deus. Para isso, então, nós paramos no entendimento. E para compreender isso, nós usamos a reflexão teológica para imaginar aquilo que será depois. E aí é que entra o dado da fé. Então, evidentemente, existe um depois. Mas não é isso que intriga as pessoas, o fato de não compreender esse depois? Me parece que sim. Que a morte não é o fim, né? A morte não é o fim. Por não ser o fim, então tudo continua. E continua num processo fluido. E esse é o dado da fé. Porque se nós não tivermos o elemento da fé, aconteceu o fim, pronto, parou, acabou. Mas como nós temos a fé, então nós entendemos que é um processo fluido, é um processo que continua, é como um rio que vai sempre em frente, não para, pode encontrar obstáculos, mas não para. Então, termina a vida humana como nós conhecemos hoje, mas a vida continua. A vida humana, enquanto nós conhecemos nessa forma, ela termina na morte, mas a vida, enquanto vida, continua. E as pessoas morrem
e por isso que nós afirmamos que o ser humano tem tempo de validade. Mas isso também vale para a natureza. Nós vivemos aqui, nós conhecemos as coisas, entendemos mais da morte humana, mas a natureza também passa por essa dinâmica de nascer e morrer. E assim todo o universo está nessa dinâmica de nascer e morrer. E, mais uma vez, a nossa dificuldade é que nós pensamos, nós vivemos, nós estamos justamente nessa dimensão de espaço e tempo. E no depois, no pós-morte, não vai haver mais essas dimensões, essas características, essas categorias temporais e espaciais. Então, a morte não se trata de um ponto final, acabou tudo, e sim de afirmar que tudo está se encaminhando para o seu destino. Nós estamos então numa trajetória. Acontece que para chegar lá, nesse objetivo que é estar em Deus, estar no além, estar no absoluto, tem que acontecer uma transformação. Uma transformação. E essa transformação acontece, é o que nós chamamos de morte. E para entender melhor, a gente pode imaginar uma viagem. Nós que estamos aqui em Rolim de Moura, Rondônia, se nós quisermos chegar no sul do Brasil, em Curitiba, por exemplo, nós temos que fazer uma viagem pela rodovia. Nós saímos de Rolim de Moura, viajamos e vamos chegar numa outra cidade que aqui em Rondônia nós chamamos de Vilhena, o Portal da Amazônia. Ali no Portal da Amazônia, em Vilhena, é um ponto de chegada. Nós chegamos lá, mas para chegar a Curitiba, que é o nosso exemplo aqui, nós temos que continuar a viagem. A nossa morte seria mais ou menos isso. Nós viajamos de Rolim de Moura a Vilhena, ali é o portal pelo qual nós passamos para chegar a Curitiba. Nós continuamos a viagem, então. O fim da nossa viagem, o destino de nossa viagem, o objetivo de nossa viagem é chegar a Curitiba. Mas para chegar a Curitiba precisamos passar pelo portal, que no caso aqui do nosso exemplo é a cidade de Vilhena, mas para a nossa fé é a morte que nos conduz para o nosso destino eterno no depois, na vida depois da morte. Então, a nossa grande e única certeza que temos nessa vida é a morte. Ela chegará para todos a qualquer momento, né? E como você disse, é preciso morrer para continuar a viagem, né? A morte não é um fim definitivo. Não, a morte não é o fim. A morte como eu disse antes, é o portal. Então, a morte não é o fim. Não haverá um fim definitivo. Não existe isso de fim definitivo. Não vai acabar. Vai haver transformações. Será como a gente estava falando? Tem que passar pelo portal. A nossa insegurança é justamente o depois do portal. Nesse nosso exemplo, a gente sabe que a estrada continua porque a gente já conhece a estrada. Mas o depois da morte nós não conhecemos. E é por isso que causa inquietação. Então, a morte não sendo definitiva, então não haverá um fim de tudo. Haverá um depois, e o que vem depois é o nosso mergulho no absoluto. Será o convívio com Deus dentro do seu projeto. A gente pode imaginar, então, um mundo pleno, completo de felicidade, de alegria, estando então mergulhado nos braços de Deus. E depois de passarmos pelo portal, para onde iremos? E como continuarmos o projeto de Deus? Dentro da nossa perspectiva, nossa fé cristã, existem duas possibilidades. Terminada então a nossa jornada aqui, nós vamos passar por esse portal que nós chamamos de morte. E vamos então mergulhar no absoluto, na plenitude do depois da morte, na continuação do depois da morte. E para isso tem duas possibilidades. Uma
que é o que acredito que todos nós queremos, é mergulhar no absoluto de Deus. Nós vamos nos abraçar com Deus, se a gente pode dizer dessa forma. E a segunda é a completa ausência de Deus. A vida continua abraçada com Deus ou a vida continua completamente longe de Deus. Então, a palavra de Deus nos ensina isso também. Ao passar deste mundo físico para o mundo de Deus, no absoluto, no pós-morte, na vida depois da morte, entre o estar em Deus e estar longe de Deus, tem uma distância impossível de ser atravessada. Se alguém quiser conferir, lá no Evangelho de Mateus, tem a parábola do rico e do pobre Lázaro, que pede lá para o rico pede para voltar, para iluminar os seus irmãos, e o Senhor diz: há um abismo intransponível entre nós. Por quê? Porque passou pelo portal e mergulhou no absoluto, naquilo que é o absoluto de Deus. Então, essas duas realidades nós chamamos popularmente de céu e de inferno, mas podemos dar o nome que quisermos. A gente está aqui agora falando o absoluto, mas pode ser a primeira possibilidade, mergulhar no absoluto de Deus, que é o céu, ou mergulhar no absoluto da ausência de Deus, que nós chamamos de inferno. Mas a vida continua depois da morte. Se fosse para eu escolher, com certeza escolheria o da felicidade, né, com Deus. Mas essa escolha não está em nossas mãos. Mas e aí, Neri, como saber para qual desses níveis nós iremos? Na verdade, é uma escolha nossa. É uma escolha nossa, porque não é uma decisão daquele momento da morte. Nós não decidimos se vamos para o absoluto de Deus, para o céu, ou para a absoluta ausência de Deus, inferno. Não decidimos isso na hora da morte. Esse estar lá depende, nós construímos, é o resultado da nossa trajetória aqui nesse mundo. E aqui nós... É no nosso cotidiano que nós, vamos dizer assim, nós adquirimos o ingresso para a vida eterna. E depende de como que nós vamos construindo, como que nós vamos adquirindo esse ingresso, vai ser a nossa realidade no depois. Nós então colhemos lá o que plantamos aqui. E isso é o que nos indica Jesus lá no capítulo 25 de Mateus, outra vez Mateus. Acho que todos se lembram dessa passagem, em vários momentos ela é lembrada. Ela diz o seguinte, capítulo 25 de Mateus, 31 até o 46. Vamos ler resumidamente aqui. Diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E serão reunidos em sua presença todas as nações. E ele, o Filho do Homem, Jesus, e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Veja, é Jesus que vai fazer a separação. De fato, Jesus está aí dizendo: há uma distinção entre as ovelhas e os cabritos. Mas veja só, continua. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino. Herança. O que é a herança? Herança é aquilo que se recebe de algo que já existe. Então, a herança é construída ao longo da vida para que alguém herde essa herança. Recebei por herança o reino, preparado para vós desde a fundação do mundo. Aí o rei continua dizendo, Jesus, que é o personagem da parábola aqui, continua dizendo: pois tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me acolhestes. Estive nu e me vestiste.
doente e me visitastes, preso e viestes me ver. E então as situações do cotidiano, o rei Jesus dizendo isso: eu tive essas dificuldades e você, porque é pessoal, você me ajudou. E aí continua: então os justos responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede? Quando foi que te vimos forasteiros? Quando foi que te vimos nu? Quando foi que te vimos doente e te ajudamos? E ao que lhe responderá o rei: em verdade vos digo, cada vez que o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Quer dizer, aquilo que a gente estava dizendo antes, o nosso depois está sendo preparado no nosso agora. E aí ele continua dizendo, explicando como que vão ser tratados os cabritos. A mesma situação: fome, sede, dificuldade, doença, dores. E eles perguntam também: quando foi que te vimos nessa situação e não te ajudamos? E ele diz: cada vez que você não fez a um desses pequeninos, foi a mim que deixaste de fazer. E aí ele termina dizendo: em verdade vos digo, todas as vezes que deixaste de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Então haverá um depois, é eterno e é construído a partir dos nossos gestos, dos nossos atos, de nossas atitudes, no nosso aqui e no nosso agora. Então estamos plantando para o depois no nosso agora. Ah, tá. Então não seremos julgados somente pela nossa fé, mas sim também, né, por nossas obras. Na eternidade, cada um de nós vai continuar com o seu eu, com a sua identidade. Simplesmente deixamos este corpo físico para viver no corpo espiritual. Mas onde entra a criação de Deus nesse projeto de salvação? Como seria o processo de acolhimento na eternidade? A criação, os teólogos nos sugerem que olhemos mais a criação do que a natureza. A natureza é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. A criação é toda a obra, tudo que existe é criação. É o poder de Deus que se manifestou. Então a criação é mais uma amostra desse amor de Deus para conosco. Deus criou tudo, gerou tudo e fez isso de forma perfeita. Veja o que ele diz lá no livro do Gênesis: e Deus viu que tudo era bom. Só que Deus fez tudo bem feito, mas não de forma definitiva, não está tudo acabado. A criação está em processo, está se fazendo ainda hoje. Da mesma forma que nós estamos nos fazendo, a criação também está se fazendo. E quem que é o encarregado de ajudar a criação a se construir? Então, o prosseguimento da obra de Deus é responsabilidade do ser humano. Então, Deus deu ao ser humano o poder do crescimento. Por isso que Deus disse ainda lá no Gênesis: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Sede fecundos, quer dizer, tenham capacidade de criar, multiplicai-vos, aumente a humanidade e enchei a terra. E então essa é a tarefa eterna nossa e da criação até o retorno de Cristo, até a parousia. E nós estamos então ajudando a criação a ser cada vez melhor. A criação, que já é uma obra boa de Deus, ela está sendo cada vez melhor pela nossa atuação também. E o que acontecerá com tudo que Deus criou? A gente pode lembrar aqui as palavras do Papa Francisco,
numa das encíclicas dele, numa das obras do Papa Francisco, Laudato Si, quer dizer, louvemos ao Senhor, ele diz o seguinte sobre a criação, o que vai acontecer com a criação. Diz assim, no número 243 da Laudato Si: no fim encontrar-nos-emos face a face com a beleza infinita de Deus, e poderemos ler com jubilosa admiração o mistério do universo, o qual terá parte conosco na plenitude sem fim. O mistério do universo, quer dizer, junto conosco toda a criação, na plenitude sem fim. Então a plenitude nossa, junto com Deus, no céu, como nós estamos esperando, e a natureza também, a criação também, nessa plenitude sem fim. Estamos a caminhar para o sábado da eternidade, para a Nova Jerusalém, para a casa comum do céu. Nós e a criação. Diz-nos Jesus, isso é o Papa Francisco continuando, diz-nos Jesus: eu renovo todas as coisas. Tudo será renovado na parousia e está constantemente se renovando, se aperfeiçoando também. A vida eterna será uma maravilha compartilhada, onde cada criatura esplendorosamente transformada ocupará o seu lugar e terá algo para oferecer aos pobres definitivamente libertados. Vou até repetir. Cada criatura esplendorosamente transformada ocupará o seu lugar e terá algo para oferecer aos pobres definitivamente libertados. Como será então a criação no depois? Esplendorosamente transformada. E o Papa Francisco continua, no número seguinte, 244. Na expectativa da vida eterna, unimo-nos para tomar a nosso cargo esta casa que nos foi confiada, sabendo que aquilo de bom que há nela será assumido na festa do céu. Lembra que nós dissemos um pouquinho antes que haverá uma felicidade completa? O Papa está dizendo uma festa no céu. Na nossa cabeça, a ideia de felicidade é uma grande festa. E o Papa então insistiu nesse ponto. Aquilo de bom que há nela, na criação, será assumido na festa do céu. Juntamente com todas as criaturas, caminhamos nessa terra à procura de Deus. Porque se o mundo tem um princípio e foi criado, veja bem, se o mundo tem um princípio e foi criado, procura quem o criou, procura quem lhe deu início. E quem lhe deu início? Aquele que é o seu Criador. Nós chamamos de Deus, é o nosso Deus Criador, nosso Deus Pai. Então, caminhamos cantando que as nossas lutas e nossa preocupação por este planeta não nos tirem a alegria da esperança. Então, nós e a criação estamos nos encaminhando para o absoluto de Deus, para o céu. Então, com tudo isso que o Papa Francisco colocou aí, podemos dizer que a escatologia está preocupada não somente com o fim, mas com a transformação também. Exatamente isso. A escatologia, essa disciplina da teologia, essa preocupação com o depois, não está preocupada com o fim, mas com a mudança, com a transformação. Não como fim, como ponto final, acabou tudo, mas com a transformação, com o depois. A evolução, a transformação das realidades, como nós conhecemos essas realidades, a respeito, enfim, como nós nos relacionamos com tudo, faz parte desse processo de como chegar lá. Paulo diz: essa realidade do depois, olho algum jamais viu. E é por isso que nós estamos dizendo, né? Não tem como nós sabermos o que há depois. Tem como nós entendermos que a nossa fé nos manda olhar para lá.
E isso, nesse nosso agora, no nosso cotidiano, nós olhamos com o olho da fé para o depois, para aquilo que está nos aguardando. Lembrando que no plano de Deus, a consumação definitiva em Jesus é o projeto desde o início da criação. E é por isso também que Paulo, na carta aos Filipenses, diz: viver é bom, viver é Cristo, mas morrer é lucro. Veja só, viver é bom, viver é Cristo, mas morrer é lucro. Então quem morre está no lucro. A natureza a criação está nesse processo do lucro. E é por isso que o cristão que alimenta cotidianamente a sua fé, é uma pessoa de fé e se encaminha para isso. E não tem sentido para o cristão o medo da morte. Lembremos o que acabamos de lembrar aqui de Paulo: morrer é lucro. É na morte que está o encontro com o Criador. É na morte que está o portal para entrar na plenitude de Deus. É na morte que nós vamos concretizar o projeto de Deus, que é o bem-estar para todos nós. Bom, isso que nós pensamos para hoje. Semana que vem vamos nos encontrar novamente e vamos tentar conversar algumas coisas a mais sobre aquilo que a teologia entende como céu, inferno e purgatório. Espero que você nos acompanhe na semana que vem, no nosso próximo encontro. E por hoje é só. Um grande abraço para você que nos acompanha. Que Deus te ilumine e te conduza. Um abraço. Até a semana que vem. Praticar e viver a fé. Em muitos lugares, nossos irmãos e irmãs sofrem por amar a Cristo. A missão da ACN é construir uma ponte de amor que permita à igreja perseguida e sofredora testemunhar a sua fé e inspirar aqueles que os ajudam. Tudo começou no Natal de 1947, quando o padre Wernfried van Straten, movido pela pobreza material e espiritual de 14 milhões de alemães deslocados após a guerra, convidou os católicos na Bélgica e Holanda para ajudar seus antigos inimigos. O apelo deste mendigo de Deus iniciou uma onda de generosidade, provando que a reconciliação entre inimigos era possível. O sucesso desse apelo fez com que o padre Wernfried olhasse para as necessidades dos cristãos sofrendo uma grande perseguição atrás da cortina de ferro. Hoje, a ACN é uma fundação pontifícia cada vez mais atuante no cenário internacional. São 23 escritórios nacionais em todo o mundo, que ajudam anualmente mais de 5.000 solicitações de projetos em 145 países. A ACN apoia a Igreja em seu serviço de oração e ação a centenas de milhões de pessoas, fornecendo não apenas uma resposta a necessidades urgentes, mas também um sinal de solidariedade para nossos irmãos e irmãs em Cristo que estão sofrendo. Hoje em dia, muita ajuda é necessária no Oriente Médio, onde a presença cristã passa por grandes perigos. A perseguição iniciada por grupos fundamentalistas provocou um êxodo sem precedentes.
A ACN está empenhada em ajudar esses cristãos deslocados, dando respostas concretas para a forte esperança e fé que eles mantêm no meio dessa situação devastadora. Lá e em todo o mundo, a ACN ajuda na construção e reconstrução de igrejas, onde as comunidades católicas se reúnem para adorar, orar e serem fortalecidas na fé. Neste trabalho, uma parte essencial da missão da ACN é informar sobre esse sofrimento escondido dos cristãos no mundo. A ACN produz e distribui internacionalmente 2 grandes publicações: o Relatório de Liberdade Religiosa no Mundo, uma análise que aborda a ameaça à liberdade religiosa em 196 países. E o relatório Perseguidos e Esquecidos, uma avaliação e classificação dos países onde os cristãos são perseguidos e oprimidos por causa de sua fé. Frente a este mundo carregado por inumeráveis sofrimentos, uma das maiores necessidades é a oração. A ACN apoia as irmãs contemplativas, permitindo que elas abram uma poderosa fonte do amor de Deus com suas orações pela humanidade. As irmãs de vida ativa são quem cuidam daqueles em necessidade espiritual ou material. A ACN ajuda mais de 12.000 religiosas a cada ano, possibilitando que elas cumpram sua vocação. A ACN também contribui para os padres que mantêm a fé viva em suas comunidades, mas ainda vivem na pobreza. Anualmente, 43.000 desses padres recebem ajuda dos benfeitores da ACN, que celebram a Eucaristia nas intenções desses benfeitores. Esses testemunhos inspiram jovens corajosos a oferecerem suas vidas para servir a Igreja. Mas nas regiões pobres, viver a missão é uma jornada difícil. A cada ano, a ACN apoia a formação de aproximadamente 13.000 desses futuros padres em todo o mundo.